A paz do Senhor. Nós estamos aqui para gravar uma pequena aula do nosso segundo trimestre do ano, onde vamos falar sobre a igreja eleita, baseado na carta aos Efésios. Estarei falando aqui, dando uma abertura no primeiro ponto, e logo após a irmã Rebeca estará comentando o segundo ponto. Eu creio que será bem rápido, para que não ocupe muito seu tempo, mas que seja bem objetivo. A leitura bíblica que nós temos na lição de hoje é Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, Atos dos Apóstolos 19, versículo 1 a 7. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste-vos já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o Espírito Santo, com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. E em Jesus Cristo, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava línguas e profetizava. Eles eram ao todos uns 12 varões. Irmãos, esta aula é muito importante, onde nós vamos ver hoje somente a saudação e os destinatários. Ele faz uma saudação aos destinatários, que é os crentes da cidade de Éfeso, e a carta chamada Carta aos Efésios. O assunto do trimestre estará falando sobre isso. Nós vamos ver que nessa epístola ela é denominada da coroa dos escritos de Paulo, e também essa carta é chamada Rainha das Epístolas. Então, onde nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelada por meio de Cristo Jesus. Então nós vamos estudar esses assuntos muito importantes, falando sobre o estudo. O conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida. Ela tem como autoria esta carta Paulo que escreve esta linda carta, conforme registra capítulo 1, versículo 1, ele já menciona o seu nome, e o livro também prova e tem a sua autenticidade, provando ser de autoria do apóstolo Paulo. Ele que no hebraico o seu nome significa Saulo, ou seja, é chamado de Saulo, que significa o solicitado, e também ele tinha o outro nome chamado Paulo, aonde mostra o pequeno. Saulo provavelmente era uma homenagem a Saul, que foi o primeiro rei de Israel, pelo nome solicitado, como Saul foi solicitado como rei, e Deus assim permitiu. E Paulo, já vindo aí da língua romana, do latim, aonde mostra que ele é o pequeno. Nome esse que adotou após os escritos sagrados, até porque identificava mais com a sua missão. E aí nós vemos a assinatura apostólica nas 13 cartas de Paulo. A sua autoria mostra, identifica que ele é o autor de todas as 13 cartas paulinas. E nessa divisão importante chamada doutrina, claro, temos ainda as 8 gerais, mas paulinas são 13 cartas. E o nome mais apropriado para evangelizar o mundo, claro, foi Paulo, devido ao significado ser pequeno, e ele chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus. E nós vemos que ele foi escolhido não da vontade dos homens, mas pela vontade de Deus, ele assumiu como apóstolo dos gentios. Uma das epístolas que ele realizou, ela escreveu quando estava preso em Roma,
ele até chama o preso do Senhor no capítulo 4, versículo 1, o embaixador em cadeias, capítulo 6, versículo 20. Isso identifica que era uma carta enviada do cárcere. Paulo estava preso, como ele também escreve a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Nós temos a data desta carta, aonde nós vemos ele realizando 3 viagens missionárias, e então na terceira ele segue rumo a Roma, onde fica preso domiciliar por alguns anos, eu creio aproximadamente 2 anos, e ele escreve essa carta aproximadamente no ano 60 a 62 depois de Cristo, e se torna uma das premissas da carta. E essa carta nos chama muito a atenção, porque provavelmente a redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador, segundo mostra o capítulo 6, versículo 21. Então eu creio que Deus nos abençoará grandemente. Para falar o segundo ponto, eu convido a Rebeca, uma das nossas jovens, porque sou professor da classe dos jovens, juntamente com a Juscelia, e ela não está presente, mas nós estamos aqui gravando e vamos enviar daqui a pouco para o Madma, também vamos colocar no YouTube. Deus abençoe, e passo para a Rebeca transmitir a vocês o segundo ponto. Paz do Senhor. Vamos para o segundo ponto, que fala sobre os destinatários. E o primeiro ponto, a cidade de Éfeso. A cidade ela foi fundada basicamente em 1050 a.C., onde hoje é a atual Turquia. O seu mar era o mar Egeu e tinha vários rios, importantes rios que desaguavam nesse mar. E era uma metrópole, a cidade de praticamente 500 mil habitantes, e na cidade tinha vários pontos turísticos, como as arenas, os teatros, as pistas, e nessas arenas também ocorriam lutas de animais. Bom, vamos para o segundo ponto, a religiosidade em Éfeso, ou seja, como que era a religião. Tinha um principal tema, o templo, que era o templo de Ártemis, que ele foi todo construído em mármore e abrigava uma das importantes deusas, que é a deusa de sua economia era os turistas que vinham para a cidade, porque a cidade era muito bonita, os templos eram muito ricos, e eles acreditavam que a beleza, os idólatras, acreditavam que a beleza, as coisas bonitas que existiam nos templos, seria aquilo que traria para a vida real deles. Então, as pessoas em frente aos templos ficavam falando que era a oratória. Eles ficavam em frente ao templo contestando, os idólatras ficavam contestando, falando que deveriam idolatrar, mas Paulo não. Paulo vai e fala que ficam contra eles, vai lá e fala que não pode, por isso ele foi até preso, foi muito caçado. A igreja de Éfeso. Bom, a igreja foi surgida com esses vários evangelistas, e um deles importantes foi o Paulo, que ele evangelizou nos arredores da cidade durante 3 anos, e depois ele foi para Éfeso, e lá ele achou os 12 discípulos, batizou eles nas águas, no Espírito Santo, e também ele foi evangelizar os judeus nas sinagogas. Só que os judeus, eles resistiram bastante ao evangelho. Nisso, ele voltou para evangelizar os gentios num salão em Tirano. Lá, Deus abençoou muito Paulo, a igreja só crescia. Ele era usado muito para expulsar demônios, para curar enfermos. Além de Paulo, teve outros grandes líderes, como Apolo, Priscila, Áquila, Timóteo e outros. Bom, vamos para a saudação epistolar, que é o ponto 4. A saudação é a mais breve que Paulo sempre se dirigia, que é aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Bom, aqui ele dizia que era para dizer que
que eram separados e consagrados por Deus. Paulo sempre cumprimentava as pessoas, e nas suas cartas também, com graça e paz, uma expressão de favor gratuito e merecido a Deus. A maioria dos intérpretes considerava que a epístola era uma carta destinada aos cristãos por ele se falar dessa forma. É isso, agora eu chamo o pastor para falar sobre o ponto 3. Obrigada. Amém. Deus abençoe a Rebeca. Eu podia ter pedido para que ela falasse também o terceiro ponto. No próximo domingo ela fala. Muito bom as palavras que ela trouxe, baseado no ponto 3, no ponto 2. O ponto de número 3, nós vemos que o propósito de Paulo, ou o propósito dessa carta, ele então não corrige aqui problemas como ele corrige alguns problemas específicos nas outras cartas. Mas você observa que ele dá ênfase e sinaliza algumas soluções de certas questões, tais como os que convertia vindo do mundo helenista, que eram os judeus convertidos ao cristianismo, ou os gregos convertidos ao cristianismo, fazia parte do mundo helênico, e eles traziam de lá algumas magias, religiões e ministério de magias, e Paulo então corrige essas coisas para que eles então não voltassem a essas práticas que no passado eles praticavam. Ele corrige algumas imoralidades e bebedeiras também, aonde você observa no capítulo 2 de 1 a 10, mostrando que esses novos crentes deveriam ter um novo estilo de vida em Cristo. E ele destaca ainda uma das preocupações para que eles mantessem e vivessem em unidade e paz entre os judeus, gentios cristãos, que seriam eles, os gregos helenistas, que converteu ao cristianismo, e enfatizando a eles que a igreja seria universal, não havendo distinção de judeu e nem de grego, nem de gentio. Aos que convertissem se tornava uma só igreja. Através da redenção, todos foram alcançados, conforme mostra Efésios 2, versículo 11 a 18. E sobre essas premissas, então, nós podemos considerar que uma das funções do autor de Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja. E aí ele entra para um tratado teológico sobre a igreja, mostrando ela como o corpo de Cristo. Ele traz uma mensagem bem específica, gerando em torno de duas temáticas: Cristo como cabeça e a igreja como corpo. Ele fala muito sobre essas duas temáticas, e assim destacando alguns planos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, ele dá muita ênfase a isso. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. O Espírito Santo veio como penhor é uma garantia. Às vezes, quando você compra algo e não pode pagar, você deixa um objeto como penhor. No caso, Jesus subiu para o céu e deixou a igreja, deixou o Espírito Santo como penhor e garantia para a igreja que ele estaria presente. Então o Espírito Santo atua como penhor da experiência da salvação. Terceiro, Paulo enfatiza também a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Ele mostra que a cruz de Cristo alcança todos. E em quarto, ele mostra a revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Então ele mostra que a revelação do ministério da vontade de Deus, o Espírito Santo vai convencendo, vai revelando, e nós vamos tomando sabor e conhecendo essa nova dimensão da graça em Cristo Jesus. Em quinto lugar, ele mostra que os que chegam a esse caminho, ele precisa ter um novo estilo de vida baseado na unidade, baseado na comunhão, com o Espírito Santo na frutificação. E isso vai gerar no crente através do Espírito Santo, quando há unidade, a comunhão. Então gera frutificação, adoração e a intercessão do Espírito. Então os novos
os novos relacionamentos conjugais, ele dá ênfase à família, ao marido, à esposa, em tratando aqui do relacionamento conjugal e a luta contra o diabo. Conforme ele mostra no 5, a partir ele mostra que há uma luta contra o diabo. E essa epístola então contém uma combinação de doutrina baseado na fé, na prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então Deus abençoe vocês, uma pequena aula, mas creio que é muito útil. Eu senti necessidade de deixar a vocês a saudação pastoral através desse pequeno comentário, agradecendo a Deus pela vida da Rebeca. É assim que descobrimos talento, uma nova professora. Ore por ela e que Deus nos abençoe grandemente para continuarmos firmes no propósito. Eu quero pedir a Rebeca que vem orar por todos vocês aqui de frente às câmeras, para que vocês sejam abençoados através da oração dela, e assim encerrando, concluindo este vídeo, e que Deus abençoe grandemente. Oramos. Senhor nosso Deus, obrigada por mais um Maravilhoso Pai, abençoe Jesus, todos os que estão do outro lado, e que eles sejam abençoados grandemente, Senhor, os nossos jovens, e que eles alcancem vitória neste dia, Senhor, em que estamos em um jejum nacional. Abençoa grandemente, Senhor, para que nós possamos a cada dia triunfar na esperança e na vitória do Senhor. Em nome de Jesus eu oro pedindo a bênção para cada aluno da EBD, Senhor. Amém. Encerrar?